O alerta hoje é sobre a situação no núcleo regional de Ponta Grossa. Indícios de servidores públicos, professores sendo perseguidos politicamente. É preciso averiguar isso. Nós esperamos, em breve, vamos voltar a falar sobre isso. Também queria falar hoje sobre o que a equipe de transição está fazendo. Fique sabendo já sobre a verdade do time do Lula nesse momento de transição de governo que acontece no Brasil. E não esqueça, mais uma vez, lembrando, você, por favor, se inscreva no nosso canal, Jefferson Tramontim Segue a Visão, comente, compartilhe, né, deixe lá o seu like, por favor, para que a gente possa continuar fortalecendo o nosso trabalho. Esse é um trabalho voluntário e nós queremos proporcionar nesse espaço um espaço de debate, de informação, de discussão. Curta lá, se inscreva para você também poder receber as notificações. E daqui a pouco, então, gente, olha, nós vamos trazer mais dados sobre essa notícia. Há denúncias graves, indícios de que o núcleo regional de Ponta Grossa, o núcleo regional de educação, está fazendo perseguição política aos professores em nossa cidade. É lamentável se isso realmente está acontecendo. Os professores já estão procurando a APP, o sindicato da APP, a assessoria jurídica, e eu espero que isso seja esclarecido de uma vez por todas. Se não bastasse já as condições de trabalho que os professores sofrem, se não bastasse já o baixo salário, tantas cobranças que os professores no Paraná estão recebendo, né, ainda há professores sendo perseguidos. Num passado muito recente, nós já tivemos um golpe em vários diretores que foram destituídos sem nenhuma causa jurídica, legal, sem nenhum motivo jurídico, nem administrativo. Simplesmente foram boicotados e foram afastados. Graças à assessoria jurídica da APP, esses diretores retornaram e assumiram novamente. E hoje nós estamos encontrando casos de professores que estão sendo perseguidos. Eu espero que nós não precisemos trazer aqui os nomes, os fatos, que eu espero que o Núcleo Regional de Educação cumpra o seu papel. O servidor público, o professor, o funcionário, o agente administrativo da educação está lá para trabalhar, para atender a comunidade. Não pode ser responsabilizado por questões, por as situações que não é de competência do diretor, do vice-diretor, da equipe pedagógica ou do professor. Concordo, sim, que se há alguma improbidade administrativa, se há alguma irresponsabilidade, um ato que não está dentro da lei, dentro da escola, cabe a ouvidoria, né? Mas também nós temos que saber que o professor tem direito à resposta. Todos os direitos à resposta. Ele precisa se defender. Agora, nós estamos sabendo, né, que há indícios de processo administrativo com vistas a afastar o professor e, inclusive, excluir o professor do quadro administrativo do concurso que lhe deu o direito de ser professor na Secretaria de Educação. Nós não podemos admitir isso. Isso é muito grave. Embora, como já disse, esse governo bolsonarista, o governo fascista, tem vários exemplos. Né? Recentemente saiu na imprensa nacional, fiscais do IBAMA, por exemplo, foram afastados injustamente porque estavam cumprindo o seu papel lá na defesa do meio ambiente, combatendo o garimpo ilegal, combatendo o roubo de madeiras, desmatamento, e foram perseguidos e afastados. E aqui no Paraná, nós já temos registros de mais de 3.500 processos administrativos simplesmente por perseguição política. É muito grave o que nós estamos acompanhando e nós vamos trazer mais informações em breve. Eu espero que o Núcleo de Educação de Ponta Grossa respeite os trabalhadores, pode cobrar, exija o que está na obrigação, que está na lei do professor. Aliás, nós temos, na sua grande maioria, para não dizer 100%, professores muito dedicados, equipes pedagógicas dedicadas, direções dedicadas, muitas vezes trabalham acima das suas forças, sem estrutura, sem condições de trabalho. Eu sempre falo, é preciso cumprir metas, é preciso exigir metas, mas dê condições aos professores, à direção, à equipe pedagógica para que possa atingir a meta. Bem, eu quero trazer também nessa questão uma novidade.
Vocês sabem que nós estamos vivendo num processo administrativo, né? Eu quero mostrar para vocês aqui um processo de transição da equipe do governo, né, do governo federal. Nós tivemos eleição, o segundo turno terminou dia 30 de outubro, imediatamente na segunda-feira, no primeiro dia após a eleição, a equipe do governo Lula, do presidente Lula, já buscou contato com o atual governo Bolsonaro para iniciar o processo de transição. Existe uma lei que garante, primeiro de tudo, né? Não é uma coisa que surgiu da cabeça da equipe do Lula, do presidente Lula, né, ou do seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, mas existe uma lei que estabelece regras, método e estrutura, enfim, toda uma situação de organização para que a próxima equipe que vai assumir o governo, o próximo presidente, no caso o presidente Lula, que foi eleito no dia 30 de outubro, possa assumir já sabendo como é que está a casa. Essa é a grande razão da equipe de transição. E existe um site que mostra tudo o que acontece nesse momento nessa equipe de transição. Eu quero mostrar para vocês. Você acessa o site digitando equipedetransição.com.br. É muito simples, né? Esse site ele tem esse objetivo de colocar a população, né? Colocar a população a par de toda a situação que está acontecendo no governo federal. Muito diferente, né, do atual presidente, que emitiu diversos decretos de 100 anos de sigilo. Né? Ao contrário, essa equipe imediatamente já criou um site colocando tudo o que está acontecendo nesse momento, né, de transição até a posse do dia 1º de janeiro. Bom, aqui está o site Brasil do Futuro, Gabinete de Transição, um site bastante pedagógico, né, com uma metodologia muito simples e, num primeiro momento, na primeira aba, ele apresenta aqui o que é o Gabinete de Transição. Ele é composto por um conselho político e uma equipe de técnica, basicamente. São esses dois campos que nós temos no Gabinete de Transição. O Gabinete de Transição ele é composto, então, por um conselho político, né, e social. O conselho político é composto por 14 partidos, que hoje é a base, né, praticamente de sustentação do próximo governo, do governo Lula. É um momento importante, um momento que o Lula conversa com as diversas forças políticas do Congresso. Nós vivemos num sistema bicameral, né? Nós vivemos num país, né, que prima a democracia, e o presidente Lula, na sua história, de vida, sempre defendeu isso, e ele tem habilidade suficiente para conversar, dialogar dentro dos princípios republicanos com todos os partidos. Nós somos aqui, nesse momento, já com 14 partidos, né, que compõem o Conselho Político e Social de Transição. É uma prática de governo já do presidente Lula em chamar os partidos, as pessoas que têm uma representação política, que têm uma experiência, que conhecem a máquina administrativa, né, e estão aqui representantes do PSB, do PSB, né, de vários partidos, enfim, do Partido dos Trabalhadores, do Avante, Solidariedade, do Partido Verde, né, do PSOL, do PCdoB, enfim, são vários partidos, 14 partidos. Demais, ainda nós temos os grupos técnicos. Os grupos técnicos são vários grupos, várias pessoas técnicas que compõem, né? E eles têm a finalidade, primeiro, de levantar os dados, de fazer um diagnóstico dessa situação do governo atual. Então, ainda no mesmo site, você vai encontrar também quem é que faz parte dos grupos técnicos, né? O site é muito bem elaborado, bastante pedagógico, como eu disse, né? Essa aba que fala dos grupos técnicos. Quem são os grupos técnicos? Quais são as pessoas que fazem parte em cada grupo técnico, né? E são vários grupos técnicos. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o grupo técnico da agricultura e pecuária e abastecimento. Um outro grupo técnico das cidades. Aqui está a Carmen Silva, a Hermine Maricato, né, arquiteto, urbanista. Os grupos técnicos são compostos, né, por técnicos
e também por lideranças políticas. Aliás, eu queria falar uma questão aqui importante. Muitos estão pensando que isso tudo é uma grande despesa para o governo federal. Não. 90% dessas equipes são voluntários. Apenas 40 pessoas hoje estão sendo remuneradas para fazer parte dessa equipe de transição. Isso é uma coisa importante que tem que deixar esclarecido também. No total, são quase 500 pessoas que estão participando dessa equipe de transição, voluntários, mas são pessoas de alto gabarito, técnicos, de representação política, que conhecem a máquina, que têm experiência administrativa do governo federal, né, e que estão lá contribuindo, levantando dados, informações, verificando se por acaso existe alguma improbidade administrativa. Aliás, o que mais essa equipe de transição tem encontrado nas diversas áreas. Na área da pecuária, na área da educação, na área de saúde, então nem se fala, né? Vários problemas. Na área de segurança pública, nós vimos agora recentemente a mídia geral denunciando, né, desvio de recursos para a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, são muitos assuntos aqui que essa equipe de transição está levantando. Ainda tem um grupo de ciência, tecnologia e inovação. Temos também aqui o grupo de trabalho na área das comunicações, né? Também composto aqui por várias pessoas, ministros, ex-ministros, né, do governo Lula, técnicos, enfim, são 24 grupos de trabalho que estão atuando todos os dias lá em Brasília, fazendo esse levantamento, né? Vou fazer um destaque aqui ainda, gente, que no grupo de trabalho do esporte nós temos aqui o deputado federal Aliel Machado, que é o deputado do Paraná, lá da cidade de Ponta Grossa. Então, é um espaço importante, é um representante importante. Isso é muito bom para Ponta Grossa e região, né, para o Paraná, ter um representante no grupo de trabalho do esporte e também, né, já conhecendo mais o espaço do governo federal. Aliás, no Paraná nós temos também um deputado federal, o NVR, que é um deputado já de terceiro mandato, já foi secretário de planejamento, conhece muito o orçamento nacional do governo federal, aí traz grandes contribuições. E a Gleice Hoffmann, né, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores, está desde o início diretamente junto com o Lula, coordenando todo esse processo da equipe de transição, junto com a Luísa Mercadante, que é o coordenador geral de todos os grupos de trabalho, e o Geraldo Alckmin, vice-presidente. Então é uma equipe muito grande, altamente qualificada, né? Pessoas de muita história, de muita representação, de muito conhecimento técnico, e com certeza vão trazer relatórios importantes, com dados e informações importantes para que o governo Lula, já a partir do primeiro dia de janeiro, possa ir governar e colocar em prática os seus programas de governo. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui, que é muito importante a sociedade civil acompanhar tudo isso. Porque você tem que entender uma coisa, você só consegue garantir os seus direitos, né, se a sociedade civil tiver acompanhando, se mobilizando e participando, garantindo os seus direitos, que foram lá inscritos na Constituição de 1988. Não basta achar que apenas a lei, o papel, a letra já garante por si só os direitos. Nós estamos passando por um processo de transição e nós estamos acompanhando muita gente lutando contra a democracia. Gente fascista, gente que não acredita no processo democrático, né? Gente pedindo as forças armadas, gente pedindo SOS para o exército, ditadura militar. Então, assim como outros direitos, moradia, saúde, educação, a renda, o salário, a democracia também é um direito que precisa ser garantido a partir da mobilização. E a sociedade civil tem essa responsabilidade, através das suas instituições, das suas organizações sociais, precisa participar. E aqui está uma oportunidade para você saber o que está conhecendo, o que está acontecendo. Sem informação, você não sabe por onde ir. Então, quero render aqui, né, os parabéns para a equipe de transição por ter colocado no site, de forma muito transparente, tudo o que está acontecendo, né?
E ainda quero mostrar no site o que existe ainda de informação, né? Todos os documentos estão aqui ainda nesse processo, nesse site, né? Aqui tem mais uma aba que apresenta todos os documentos que são emitidos por essa equipe de transição, muito bacana também, as portarias, resoluções, né? A nomeação das pessoas, né, que fazem parte dessa equipe de transição, e o boletim, que é uma outra aba que vai apresentar as notícias cotidianas, semanalmente, do que a equipe de transição está fazendo. Então é uma oportunidade. Aqui tem também uma sala de imprensa que você pode acompanhar. É um site importante, um instrumento de democratização das informações, né, que está aberto para todas as pessoas. Qualquer pessoa, seja do campo, da cidade, tem acesso. Basta clicar ali, gabinetetransical.com.br. Tá bom, gente? Então não esqueça de deixar o seu like mais uma vez. Quero pedir o seu apoio na divulgação do nosso canal. Comente, compartilhe, se inscreva lá. Jefferson Tramontini, segue a visão.